É de fato uma maravilha saber que o Senhor não falhará, que Ele é o nosso Deus que tem cuidado das nossas vidas. Já chegamos aqui nessa noite para adorarmos Jesus, o Verbo encarnado. Já afirmamos que somos dependentes exclusivamente da Sua graça para o perdão dos nossos pecados. Já dedicamos nossas vidas em louvor ao Senhor, consagrando a Ele nossos dízimos e ofertas como sinal da nossa dependência e da nossa confiança nele. Agora vamos nos deparar diante da palavra do Senhor. E temos como temática nesse momento do nosso culto que só Cristo tem palavras de vida eterna. Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, e lermos dos versos 1 em diante, ou observarmos a leitura desse texto da palavra de Deus, essa palavra de vida eterna. O Evangelho segundo escreveu João tem sido o tema da nossa liturgia do culto à noite. Já vimos alguns textos que falam sobre a excelência de Jesus quando ele assume forma humana. Já vimos do seu amor, do amor de Deus o Pai, que enviou seu Filho para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E já vimos a sua graça e a sua maravilha, a sua bondade, nos chamamos para adorá-lo, porque ele é digno de toda a adoração. E o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora ouçamos a palavra de Deus no que diz respeito à última Páscoa comemorada com os seus discípulos. Em João capítulo 13, esse momento acontece quando o Senhor estabelece a ceia do Senhor em lugar da Páscoa judaica. E nessa noite, quando nós vamos participar da mesa do Senhor, o nosso coração deve ser envolvido com essas palavras de Jesus. Evangelho de João capítulo 13, verso 1 em diante, nos diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E aí, só para a gente fechar esse raciocínio, o primeiro versículo do capítulo 14, Jesus traz uma palavra de consolo mediante a tantas declarações fortes e chocantes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, como tua igreja, o teu corpo, adorando o Senhor, diante da tua santa presença, trazendo as nossas vidas para expressar a nossa gratidão. Senhor, nós louvamos o teu nome por aquilo que tu és, o Criador de todas as coisas,
o Deus soberano sobre o universo, aquele que mantém sob controle todos os acontecimentos da história humana, o Deus que, quando criou o homem e esse homem se perdeu pela sua própria desobediência, não abandonou a humanidade à sua própria sorte, mas amou a sua criação, enviou seu Filho para pagar o preço da culpa do pecado e resgatar aqueles a quem o Senhor mesmo chamou. Nós queremos adorar o Senhor e bendizer o teu nome pela tua redenção, pelo nosso amado Salvador. Ó Pai, quão difícil foi ver o teu Filho padecer naquela cruz no nosso lugar. Quão difícil foi, Jesus, passar pelas contradições humanas, passar pelas traições, passar pela decepção de ver aqueles a quem o Senhor amava abandonar, negar o Senhor, voltar as costas e te deixar só naquela cruz. Mas, Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor foi à cruz e morreu ali por nós, mostrando tão grande amor e graça que nos atinge hoje, que nos atrai à tua presença, que nos faz, ó Senhor Deus, ter o nosso coração diante do Senhor com alegria de coração. Louvado seja o teu nome por cada vida aqui presente nessa noite. Tu conheces bem quem somos, Pai. Tu sabes como chegamos aqui diante do Senhor. Tu conheces os nossos conflitos. Tu conheces os nossos pecados, os dramas de vidas. Tu conheces a nossa própria incapacidade de te servir de forma plena e fiel. Por isso nós agradecemos ao Senhor, porque apesar de sermos pecadores, o Senhor nos acolhe por causa da suficiência do sacrifício de Jesus. Estamos aqui nessa noite para celebrar a nossa salvação, para nos ajuntarmos diante da mesa do Senhor e comer do pão que representa o corpo de Jesus, partido naquela cruz para a nossa salvação, e bebermos do cálice do Senhor, cálice de graça, cálice que é suficiente para nos limpar e nos perdoar de todos os nossos pecados, que representa o teu sangue vertido naquela cruz, Senhor. Pai, faz algo novo acontecer nas nossas vidas nessa noite. Visita o teu povo, visita os nossos corações, fale profundamente a nossa alma, Senhor Deus, abra o nosso entendimento para percebermos a maravilha da tua lei, da tua palavra, Jesus. Nós oramos ao Senhor, levantando a nossa voz, dependentes, quebrantados, esperançosos de que o Senhor fale conosco e fale ao nosso coração nessa noite. É tudo que te pedimos, Pai, pela mediação, pelos méritos do nosso amado Redentor, Cristo Jesus, o teu Filho. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Amém, Pai amado. Amém. Meus amados, esse evangelho foi escrito lá pelos anos 90 da era cristã, final do século. João, já velhinho, e coloca no papel tudo aquilo que ele se lembra, que foi gravado em sua mente pelo Espírito de Deus. Às vezes nós temos a impressão, ao lermos um texto desse como o Evangelho de João, nós temos a impressão que ele era escrito à medida que João acompanhava Jesus. Diferentemente de todos os outros evangelhos, que nós chamamos de sinóticos ou semelhantes, João tem uma perspectiva, uma forma de apresentação toda diferente. Os outros procuraram seguir uma cronologia. João não se preocupa com isso. Os outros foram escritos muito mais próximos aos fatos. O primeiro, certamente, o Evangelho de Marcos, depois Lucas e Mateus. João vem escrever muito tempo depois, e a intenção dele não é narrar cronologicamente o que havia acontecido, porque Mateus fez isso de forma muito excelente, escrevendo para o público judeu ou israelita. Marcos fez isso de forma muito concisa para um público gentil, para um povão que não conhecia a lei de Deus. Lucas escreveu de forma muito excelente, quase um tratado acadêmico, para um amigo, Teófilo, fundamentando a sua fé naquilo que ele havia crido. Então não havia mais necessidade de João complementar alguma coisa. Os judeus já conheciam esse evangelho apresentado por Mateus,
Os gentios já conheciam esse evangelho apresentado por Marcos, e agora a mente grega e intelectual conhecia o evangelho apresentado por Lucas. João escreve à igreja. A intenção de João é o povo de Deus. E ele não está preocupado na cronologia, porque ele não precisa acrescentar absolutamente mais nada a isso. A sua preocupação são os discursos de Jesus, ou o ensino de Jesus, no lidar com pessoas. E aqui ele talvez mostre de forma muito melancólica aqueles últimos momentos da vida de Jesus com os seus discípulos. De fato, não é um momento muito fácil. Jesus precisa dizer para os discípulos algumas coisas que eles não estavam tão prontos a ouvir. Eles precisavam tomar consciência de algumas coisas, o conhecimento de algumas coisas. E Jesus então passa aqui a instruí-los. Daqui a um pouco nós vamos convidar os presbíteros da igreja, os oficiais da igreja, para juntamente conosco ministrar a ceia do Senhor. O capítulo 13 de João, de fato, está narrando essa situação da ceia do Senhor. Pode ver que, diferentemente dos outros evangelhos, ele não entra em detalhes, só diz que era o momento da ceia, da festa da Páscoa. E Jesus se levanta no meio da ceia, né, e faz alguma coisa surpreendente que nenhum dos outros evangelhos narrou. Jesus aparece no meio da ceia, se levanta da mesa, vai lá, tira a roupa, o paletó, a camisa, sacode uma toalha no ombro e volta com uma bacia, enche essa bacia d'água e, como um escravo, como um trabalhador braçal da casa de um senhor que recebe visitantes, ele vai lá fazer as honras de hospitalidade, vai lá lavar os pés do convidado. E isso choca os discípulos, porque Jesus era o Filho de Deus. A essa altura eles já tinham plena consciência disso. A essa altura não havia dúvidas com relação ao caráter de Jesus. Já estava no final dos 3 anos que eles andaram juntos, caminharam juntos, aprenderam de Jesus e viram toda a sua glória. João abriu o seu evangelho dizendo exatamente isso: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória. No princípio era esse Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, e ele habitou entre nós, e nós contemplamos essa glória. O apóstolo João tem consciência disso, e todos os demais tinham consciência disso. O próprio Jesus se dirige aos seus discípulos, tentando explicar o que ele queria com aquela ação, e diz para eles: vocês me chamam de Senhor, de o Senhor e o Mestre, e dizem bem, porque eu o sou. Por 2 vezes ele usa essa expressão contida no Antigo Testamento, que era a tradução da palavra Yahvé ou Jeová, em algumas versões em português, que significa o nome exclusivo de Deus no Antigo Testamento, que todo escriba pegava uma pena de ouro para poder então colocar esse nome nas suas cópias, porque era um nome temido, respeitado. Eles entendiam o que era não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E Jesus usa por 2 vezes essa expressão: eu sou. Eles têm consciência disso, mas o que é, segundo a consciência dos discípulos, e mais alvoroçadamente, mais topetudamente Pedro? Porque os outros ficaram constrangidos, os outros não entenderam a ação ou atitude de Jesus em aparecer no meio do jantar, sai e volta sem camisa, com a toalha nos ombros, com traje ou comportamento de um escravo, e se ajoelha aos pés dele para lavar os pés dos discípulos. Eles reagem, mas não têm coragem de expressar a estranheza. Pedro não, Pedro é bocudo, Pedro é sanguíneo, Pedro expressa o que sente. E Pedro é o primeiro, quando Jesus chega nele, diferentemente dos outros, que constrangidos, que confusos, mas silenciosos, permitiram que aquilo acontecesse, Pedro diz: não, Senhor,
o Senhor não vai fazer isso comigo. Eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés como um escravo faz com um visitante na casa de seu senhor. Como se ele dissesse: tu és Deus, tu és o Messias, nós é que temos que te servir, e não o Senhor a nós. E esse texto nos traz lições preciosas. Há alguma coisa aqui no versículo 7 que Jesus fala a Pedro: o que faço agora você não consegue discernir ou entender, mas chegará um momento que você vai compreender isso. E esse momento não era um momento imediato necessariamente. João está aqui há provavelmente uns 60 anos após o fato. João está aqui, um homem experimentado, maduro, certamente sofrido com a perseguição, e hoje consegue discernir no seu coração o precioso ensino de Jesus. Isso é algo que serve tremendamente para manter a nossa consciência, nós, os pastores da igreja, nós, os presbíteros da igreja, aqueles que receberam a honra dada por essa igreja de poder pastoreá-la e cuidar dela, de qual deve ser a atitude do nosso coração com relação à igreja de Deus e ao povo do Senhor. Nós não fomos constituídos para ser servido, para servir. E é essa a lição que Jesus quer passar para os seus discípulos, coisa que eles ainda não compreendiam. Porque vez ou outra, naqueles 3 anos de caminhada, Jesus encontrava eles discutindo, competindo entre si, quem deles era o maior no reino dos céus. Eles andavam competindo entre si, e às vezes alguns usando até a própria mãe para chegar para Jesus e fazer um pedido para passar a perna sobre os outros, para estar uma à direita e uma à esquerda no reino de Deus. E o Senhor tem que, vez ou outra, sentar com seus discípulos para repreendê-los, para chamá-los à atenção, para que eles lancem fora esse espírito de competitividade, que eles lancem fora esse espírito de achar ou considerar-se melhor ou maior do que os outros, que eles aprendam de uma vez por todas que o Senhor nos chamou para servir. E Jesus então diz a João isso, a Pedro isso: Pedro, você vai compreender mais tarde isso, agora você não tem condições, não tem maturidade para entender essas coisas, mas um dia você vai compreender. É esse mesmo Pedro que ouve essas palavras, e lá, muito tempo depois, quando escreve a sua primeira carta às igrejas, no capítulo 5, fala para os presbíteros da igreja a quem ele escreveu, e a palavra de Pedro é tão magnífica, eu fico aqui me deliciando nisso. Pedro passou por um momento muito difícil na sua vida quando negou Jesus, e aí faz todo sentido o versículo 1 do capítulo 14 do Evangelho de João. Após dizer a Pedro que Pedro, com aquela ousadia, com aquele topetudo, com aquela confiança nele mesmo, nos seus esforços, no seu temperamento, no seu jeito de ser, ele diz a Jesus que queria ir a Jesus onde Jesus fosse. Jesus diz: Pedro, você não pode ir comigo, você não tem condições de ir comigo. E ele então no verso 37 afirma para Jesus: por ti darei a própria vida. Nos outros evangelhos, quando Jesus declara que ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas ou espalhadas, fugirão, Pedro diz para Jesus: todos esses podem te negar, todos esses podem te abandonar, eu não. E afirma aqui: Senhor, eu estou disposto a dar a própria vida por ti. E nós já conhecemos um pouco da vida de Pedro. Nós já conhecemos um pouco quando Jesus saiu daquela ceia com eles, se dirigiu ao jardim do Getsêmani, o lugar secreto de Jesus com os discípulos, lugar que foi então entregue, por Judas às autoridades que levaram a turba para prender Jesus ali. E quando chega Judas na escuridão da noite, com tochas na mão, com paus, com porretes para pegar Jesus,
E Jesus se apresenta então àqueles homens, que Judas chega e o entrega ou identifica com um beijo, e recebe de Jesus aquelas palavras: amigo, a que viestes? Com um beijo você traiu o Filho do Homem. E a gente vê Pedro sacar de uma espada. Não há nenhuma narrativa, não há nenhum momento em todos os evangelhos dos discípulos andarem armados, a não ser nesse momento. E de fato eles não andavam armados. Pedro não andava exibindo uma espada, uma peixeira, um facão por aí. Pedro era um homem de pesca, um homem simples. Ele não era um homem de guerra. Mas nesse dia ele leva a espada, porque Jesus havia dito aos discípulos que ele seria entregue nas mãos das autoridades, que ele seria traído. E Pedro levou uma espada porque ele queria defender Jesus, porque ele queria lutar por Jesus, e se necessário, morrer por Jesus. As palavras de Pedro não são mentirosas. Ele não tem consciência da sua pecaminosidade. Ele sabe que ele é um pecador, mas não sabe até que ponto ele é um pecador. E Jesus responde para Pedro, quando Pedro diz: por ti darei a própria vida. Darás a vida por mim, Pedro? Em verdade eu te digo, que jamais cantará o galo, amanhã será o dia, sem que tu me negues 3 vezes. Hoje mesmo, Pedro. E aí, ao revelar essa coisa tão dura, ele diz no versículo 1 do capítulo 14: não se deixe abater o teu coração por causa disso. Creia em Deus, creia também em mim. A gente encontra Pedro escrevendo mais tarde, esse homem que aprendeu que não tinha nele capacidade de ser fiel ao Senhor, esse homem que aprendeu a duras penas de que ele era um pecador como qualquer outro discípulo. O que nós precisamos aprender nessa noite, o que nós precisamos refletir sobre esse ano, é que se nós fôssemos parar de fato para fazer um relatório, para listar quantas vezes a gente decepcionou o nosso Salvador, quantas vezes o negamos com as nossas atitudes, quantas vezes o traímos com o nosso comportamento, permitindo no nosso coração sentimentos, pensamentos, desejos, atitudes que desagradavam ao nosso Deus. Se nós fôssemos fazer esse exercício nessa noite, não sei se a gente teria condições de listar todos os nossos pecados. Se nós fizéssemos esses exercícios durante o dia, não sei se teríamos condições de lembrar todas as vezes que o pecado tomou conta da nossa mente e vida. Não é por nós, é por graça, e graça somente. Pedro e os discípulos aprenderam essa lição. Não se turbe o vosso coração. Não confie na espiritualidade de vocês, porque vocês falharão. Mas não se turbe o vosso coração. Confie em Deus. Confie em mim. É a palavra de Jesus para os seus discípulos. Quantas vezes nós, os responsáveis pelo cuidado dessa igreja, não falhamos com os irmãos, não falhamos com a igreja. Quantas vezes não fomos sensíveis à dor, ao gemido, à necessidade de um e de outra pessoa. Quantas vezes não priorizamos aquilo que deveria ser prioridade? Quantas vezes fomos egoístas de nos ocupar e nos preocupar com as nossas próprias coisas do que com o bem da igreja de Deus? E isso, quando paramos para refletir sobre isso, a sensação que vem na alma é de angústia, é de fracasso, é de tristeza. E são nesses momentos que precisamos não olhar muito para nós, e sim para a cruz. E ouvir a doce voz do nosso Salvador dizendo: não se turbe o vosso coração.
Confie em Deus, confie em mim. A graça do Senhor é que nos faz estar de pé diante dele. Pedro, quando ouviu de Jesus a repreensão, quando ele resistiu ao fato de Jesus lavar os seus pés, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E Jesus lhe responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí, evidentemente, a gente vê o Pedro na sua plenitude, né, da sanguinidade dele, dizendo para Jesus: então, Senhor, não lava somente os pés, mas as mãos e a cabeça também, né? Me dê um banho por completo. E Jesus declara uma coisa para Pedro que nós precisamos entender, é para a nossa vida: quem já foi lavado não necessita de lavar senão os pés. É algo interessante isso. Aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, aqueles que já foram perdoados da sua culpa e do seu pecado, não precisam ser lavados novamente, senão os pés, porque nós sujamos os pés. Nós somos pecadores, nós temos pés de barro. É interessante observar uma coisa: quando nos aproximarmos da mesa do Senhor nessa noite, nós vamos nos participar dos elementos do pão e do sangue. O pão e o sangue representam o sacrifício e a morte de Jesus, mas tem aplicações diferentes ou distintas. O pão, disse o Senhor, representa o meu corpo partido na cruz. O sacrifício, o preço pago pelo meu pecado e pelo meu resgate. Ele levou sobre si a minha culpa. No seu corpo, ele pagou o preço do resgate que ele me deu da condenação. O pão representa isso. Mas o sangue, o vinho, representa o sangue, que o sangue está no corpo. O conceito católico romano acerca da Eucaristia é que não há vinho, senão uma taça representativa do qual o sacerdote, na hora da ministração da Eucaristia, toma. Mas o povo em comum, as pessoas que vêm receber a comunhão da Eucaristia, não tomam do vinho, somente recebem a hóstia. Não é assim que acontece? Porque afirmam eles que o sacrifício é incruento, o sangue está na hóstia, no corpo de Cristo. Mas o Senhor colocou como elemento da ceia pão e o vinho, representando o seu corpo sacrificado e o seu sangue derramado. Por que isso? Porque Deus sabe que nós vamos sujar os pés, porque o Senhor sabe que nós somos pecadores e que vamos falhar. Deus sabe que nós fomos redimidos, já fomos lavados pelo sangue de Jesus, já fomos regenerados da nossa condição de morte, já fomos resgatados e somos agora propriedade exclusiva de Deus, mas ainda carregamos uma natureza dentro de nós caída, que nós pecamos independentemente de sermos regenerados, que nós permitimos pensamentos, ações, palavras, atitudes nossas que desagradam a Deus e que são pecaminosas e que precisam ser resolvidas isso diante do Senhor. Por isso o sangue. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que nós praticamos. Mas por que isso é possível? Por causa do sangue. O sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz é suficiente para me lavar de todos os meus pecados. Por isso ele diz aos discípulos: quem já foi lavado no sangue do Cordeiro não precisa senão somente lavar os pés, ou se apropriar desse sangue disposto para perdoar os meus pecados, agora que eu sou justificado diante de Deus em Cristo Jesus. Não precisa lavar tudo, Pedro. Quem foi limpo só precisa lavar os pés. E o Senhor fala isso, diz o texto, pois ele sabia quem o iria traí-lo. E é uma outra verdade que é anunciada aqui para os discípulos, que cai como uma bomba no meio deles. Dentre eles
iria trair o Senhor. Mas antes disso, naquele momento da ceia, o Senhor precisa fazer com que os discípulos compreendam a sua atitude e o seu exemplo. Após fazer aquilo, ele se retira, coloca lá a toalha suja, a água suja, veste a sua roupa e volta à mesa com eles. E pergunta a eles agora: vocês entenderam? Compreenderam o que eu fiz a vocês? E eles então respondem, antes de responder, o Senhor disse: vocês me chamam de o Senhor. E o verbo aqui no grego é um verbo definitivo. Não é que ele é Senhor apenas, ele é o Senhor, o único Senhor. Ele é o único mestre, o Rabi, aquele que veio de Deus. Vocês me chamam assim e fazem bem, porque eu sou. E se sendo eu o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, de forma definitiva. O que ele estava ensinando aos discípulos aqui: eu quero que definitivamente vocês acabem com essa atitude infantil de competição. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, aquele que quer ser primeiro tem que ser aquele que serve. Nós não fomos chamados para disputar lugar com as pessoas. Fomos chamados para servir a Deus e a igreja e ao reino. Servir uns aos outros. Eu preciso aprender a considerar o meu irmão maior do que eu. Eu preciso deixar de competir, de me milindrar com as pessoas. Eu preciso aprender a amar. E o Senhor então aplica isso para os seus discípulos, quando nos versos 31 a 35 diz: eu quero que vocês aprendam de forma definitiva um novo mandamento, daqui por diante na vida de vocês. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que sirva um ao outro, assim como eu servi vocês. Assim como eu vos amei, também vocês devem amar uns aos outros. O mundo conhecerá que vocês são meus discípulos por esse amor. É isso que causará a diferença nas outras pessoas. Pelos frutos se conhecerá o verdadeiro discípulo. É isso que o Senhor está querendo que os discípulos aprendam de forma definitiva. Mas, ainda assim, ele chama atenção para esse fato, de que vocês, se sabem essas coisas que eu quero ensinar para vocês, que eu quero que vocês sigam o meu exemplo, que eu, sendo Deus, abri mão da minha glória, me tornei semelhante ao homem, limitei-me para morrer numa cruz por amor a vocês. Que seja esse o modelo da vida de vocês na relação com as outras pessoas. Parem as disputas, parem a competitividade. Vocês foram chamados para servir e não para serem superiores aos outros. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, diz o verso 17. Não adianta, não há virtude nenhuma em saber essas verdades e não viver essas verdades. Hoje estava conversando e aconselhando uma pessoa, instruindo essa pessoa de como ela deveria viver e agradar a Deus, porque ela estava em conflito, ao ver às vezes irmãos estar comentando sobre a vida de outro, estar fomentando discórdia entre irmãos. E eu disse: você sabe o que a Bíblia diz quando a gente tem alguma dificuldade ou alguma diferença com outra pessoa? O que a Bíblia diz? Que se teu irmão pecar contra ti, vai a ti e ele só. Que ninguém tem autoridade de, magoado com a pessoa, inflamar outra pessoa com a sua mágoa. Que como se resolve conflitos e problemas e dificuldades entre irmãos? Jesus deixou isso tão claro, todos nós sabemos. Mas quão difícil é viver isso, colocar isso na prática.
como muitas vezes a nossa natureza caída, vil, pecaminosa, age pelo impulso dessa natureza caída e carnal, e não por aquilo que a palavra de Deus diz. E o Senhor diz: se vocês sabem estas coisas, vocês serão felizes, bem-aventurados, se as praticardes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai. E então Jesus coloca para os discípulos esse assunto tão difícil: aquele que come do meu pão levantará contra mim seu calcanhar. Um de vós há de trair-me. Os discípulos ficaram atônitos, confusos. Pedro, mais uma vez, gesticula para João, que estava ao lado de Jesus. É João, o discípulo amado, né? É João que, escrevendo o texto, não se identifica como aquele que recostou a cabeça no ombro de Jesus. O verso 23 diz lá, né, que quando Jesus explica essas coisas, ao falar acerca de que seria traído, seria abandonado pelos seus, o verso 21 diz que mesmo sendo quem era, mesmo sendo Deus, mesmo sabendo que sua hora de partida era chegado, ele não deixa de se angustiar no espírito. Diz o verso 21 que, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O Senhor sabia isso desde o começo. O Senhor sabia que Judas seria aquele a quem iria traí-lo desde o começo. Jesus não foi enganado quando escolheu Judas. Ele escolheu Judas sabendo que Judas seria aquele que cumpriria essa profecia da Escritura. Conviveu com Judas 3 anos, sem que esse conhecimento causasse em Jesus nenhum tipo de preconceito, de ojeriza, ou de se armar contra ele. Diz o texto, e o capítulo 13, versículo 1, começa dizendo exatamente isso, e eu chamo a sua atenção para a afirmação: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou Judas desde o começo até o fim, sabendo que ele seria aquele que o trairia. E é isso que ele está dizendo aos discípulos lá no versículo 31 a 35. Eu lhes dou um mandamento, que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Que nós nos decepcionaremos com as pessoas, que nós até falharemos com as pessoas, e elas conosco, mas ame as pessoas. Não endureça o seu coração por causa das decepções, das traições, dos abandonos. Não deixe que essas coisas azedem o seu coração e a sua vida. Ame, porque isso é o cristianismo. Se nós sabemos essas coisas, bem-aventurados seremos se vivermos essas coisas. Por isso Jesus se angustia, porque ele não deixa de amar a Judas, mas ele se entristece com a atitude de Judas. Então os discípulos olharam uns para os outros, vendo a angústia de Jesus, se angustiaram também, ficaram confusos. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Graças a Deus por isso. Nesse texto, João revela uma particularidade, mas nos outros evangelhos essa particularidade não aparece. Nos outros evangelhos, no caso de Marcos, por exemplo, Marcos dá a entender que os discípulos começaram a se perguntar se seriam cada um eles próprios. Isso é interessante. Esse sentimento aconteceu, Marcos registra isso, né? João tem uma particularidade por ser um amigo íntimo de Pedro, e de até conhecer tão de perto Pedro, que a gesticulação de Pedro de longe faz entender o que é que Pedro queria. Pergunta a Jesus: quem será de nós que vai fazer isso? Né?
E João pergunta a Jesus. Há no outro texto, também, acho que associando a narrativa de Marcos, João recosta a cabeça e pergunta a Jesus: acaso sou eu, Senhor? E isso mostra um sinal de certa maturidade dos discípulos. Eles sabiam de uma coisa, que todos eles, apesar de amarem Jesus, eram capazes, por causa de um coração pecaminoso, de cometer tal erro. Isso angustiava o coração deles, mas acontece. E Jesus fala: aquele a quem eu der o pedaço molhado, o pedaço com molho. E molhado aqui não é molhado na água não, viu? É molhado na refeição, na carninha. É dar o melhor pedaço, né? Molhar o pão com molhinho para dar para aquele. A quem eu fizer isso, esse me trairá. Diz o texto que ao se dirigir a Judas e a entregar o pedaço molhado para ele, há outro evangelho que diz que Judas também fez essa pergunta cínica a Jesus, dizendo a Jesus: acaso serei eu? Jesus olha para ele e diz: Judas, tu disseste. O que tem que fazer, Judas? Faze logo. E ele saiu dali para fazer o que permitiu Satanás colocar no seu coração. Depois disso, o Senhor Jesus fala aos discípulos e fala a Pedro que eles iriam abandonar o Senhor, iria ser espalhado quando o pastor fosse ferido. E de fato foi o que aconteceu. Com toda a intenção de Pedro de ir até o fim e de lutar por Jesus e dar a sua vida por ele, o que acontece é isso: quando Jesus foi preso no Getsemane, todos eles fugiram. Pedro até tentou uma reação. Pedro até chegou a agredir um guarda, um soldado, até feriu-lhe na orelha. Evidentemente, Pedro no escuro, e não sendo um bom manuseador de espada, ele não queria arrancar a orelha do homem, ele queria dar-lhe no pescoço. Ele deu para tudo ou nada, né? Porque ele não manejava bem, porque era noite, e graças a Deus ele não chegou a cometer esse crime, mas feriu o homem na orelha. E o Senhor Jesus então repreendeu Pedro e mandou que ele guardasse a espada, porque ele tinha, se ele quisesse, legiões de anjos para libertá-lo daquilo ali, mas ele não veio para isso, ele veio para morrer mesmo. Os discípulos abandonaram o Senhor, fugiram. O que esse texto quer nos mostrar é que nós vamos, vez ou outra, infelizmente, decepcionar o Senhor, negar o Senhor, fugir do nosso compromisso com o Senhor. Isso, queira Deus, que nos angustie, que nos leve a quebrantamento, que nos leve a arrependimento. Mas uma palavra ecoa em meio a tanta notícia ruim e sentimento de angústia que esse capítulo 13 de João nos traz. É a palavra do Senhor Jesus no verso 1 do capítulo 14. Não se deixe abater. E aqui mostra o que é graça de Deus. Deus não amou você, meu querido. Deus não enviou o seu filho para morrer naquela cruz por você porque você era uma pessoa boa, porque você era melhor do que outra pessoa. Não. Somos pecadores. Nós não somos melhores do que ninguém. Como costumo dizer, somos bananas do mesmo cacho. Somos farinhas do mesmo saco. A nossa natureza é corrompida, é pecaminosa. E eu não posso querer justificar o meu pecado enfatizando o pecado de outrem. Somos pecadores. Isso basta, é suficiente para estabelecer sobre nós condenação. Mas a graça de Deus se move a seu favor, se move a nosso favor. A graça de Deus enviou Jesus para morrer numa cruz pelos seus pecados. Ou você confia nisso, ou não há esperança para mim nem para você.
é por amor e por amor somente. Você vai decepcionar, você vai negar, você vai pecar contra Deus e se rebelar contra Ele vez ou outra. Você precisará lavar os pés novamente no sangue de Jesus. Você precisará chegar diante do Senhor quebrantado e confessar o pecado e a culpa. E o sangue de Cristo é suficiente para lhe perdoar e lhe purificar e lhe limpar dos seus pecados. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creia em mim, confie em mim. E nessa noite, nesse último culto do ano de 2012, eu gostaria de convidar você a se chegar diante desse Redentor, com os pés sujos que nós temos, e pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, lave os nossos pés no sangue de Jesus, purifique a nossa vida. Muito obrigado por tua graça, por teu favor, porque isso pode nos renovar para começar um próximo ano na expectativa de crescer espiritualmente, de amadurecer e de viver a nossa vida para a tua honra e glória. E em 2013 você vai decepcionar Deus, você vai pecar contra Ele, e a graça dele vai estar disposta a você para lhe perdoar. Não se turbe o coração, não se desestimule, não se desestruture por causa dessas coisas. Creiam, confiem em Deus, confiem em mim. O meu sacrifício, disse Jesus, é suficiente para lhe perdoar dos seus pecados. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer com que possamos chegar como Paulo no final desse ano e dizer que as coisas antigas passaram, tudo se fez novo diante de mim. Dizer como Paulo: eu quero me esquecer das coisas que para trás ficam, quero resolver isso diante de Deus, confessando minhas culpas e pecados, e quero prosseguir para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação pelo qual eu fui conquistado. A graça de Deus, viver para a glória de Deus e alcançar essa graça maravilhosa um dia. Baixe sua cabeça, busque o seu Deus nessa noite, nesse momento agora. Confesse a Ele as suas culpas, agradeça a Ele pelo sangue de Cristo disposto para lhe perdoar e lhe purificar de toda injustiça. Louve a Deus e aproprie-se dessa graça. Não se turbe o vosso coração, confie em Deus, confie em Cristo Jesus. Deus querido, Pai de amor e misericórdia, mais do que ninguém, mais do que nós mesmos até, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso nós te pedimos: sonda, Senhor, e nos conhece. Vê se há em nós caminhos maus e nos ajude, Senhor Deus, a guiar a nossa vida por caminhos eternos. Nos perdoe, Senhor, às vezes que agimos pelo nosso impulso, pelo nosso velho homem. Nos perdoe, Senhor Deus, às vezes que vivemos de forma egoísta, insensíveis ao sentimento, ao lamento, à dor dos outros. Nos perdoe, Senhor Deus, às vezes o espírito competitivo, a palavra dura, a palavra infame contra outros. Nos perdoe a atitude insensível, nos perdoe a negligência com relação às tuas coisas, nos perdoe às vezes que priorizamos as nossas próprias coisas e não as coisas do Senhor. Ó Pai, há tanta coisa a revermos na nossa vida, mas uma coisa nós saímos certos nessa noite, dessa palavra final que o Senhor nos dá: não se turbe o coração, confie no amor de Deus e na sua graça, confie na suficiência do sacrifício de Cristo, chegue-se a Ele e Ele se chegará a vós outros. Confesse os seus pecados e culpas,
e você será perdoado pela graça e favor do Senhor. Queremos, ó Pai amado, encerrar esse ano limpando essas coisas do passado e olhando para frente, caminhando para a cruz de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a vivermos a nossa vida para o Senhor, para o Teu inteiro agrado. Queremos dedicar a nossa vida ao Senhor, queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, queremos abandonar o pecado, queremos viver a vida para o Senhor e para a Tua honra e glória. Abençoa, pois, a Tua igreja, abençoa cada pessoa aqui presente, fala ao coração, quebranta o nosso coração, nos leve aos pés de Cristo Jesus, lave os nossos pés, os nossos pecados, Senhor, para não ter absolutamente nada que impeça a nossa vida e a nossa comunhão contigo. Nós oramos assim, com o coração agradecido, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos antecipar esse hino de número 221, vamos ficar de pé e cantar esse hino, um vaso de bênção. Vamos dizer isso a Deus. Eu quero ser um vaso